Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, e hoje eu vou apresentar o professor Rodrigo Baglini do canal História com Rodrigo Baglini, o nosso professor de História do Gabaritagel. E ele vai dar uma aula sensacional para vocês aqui no canal Geografia de História. Gostou da aula? Já se inscreve no canal dele porque o cara manda muito bem. Ele está na plataforma Gabaritagel, o cara dá aula de História do Brasil e História Geral lá na plataforma. Pra cima deles, aqui é História, é Geografia, Filosofia e Sociologia no Gabaritagel. Tamo junto, abraços, boa aula! Salve, salve galera, tudo bem? E dando continuidade a essas aulas sobre a história do Brasil, hoje nós vamos falar de um dos processos mais tristes da história do Brasil. Nós vamos falar de um dos processos mais complicados da história do Brasil. Nós vamos falar de um dos processos que jamais nós, enquanto brasileiros, devemos esquecer. Nós vamos falar da escravidão que aconteceu no território brasileiro. E falar da escravidão que aconteceu durante quase 4 séculos aqui no território brasileiro é falar de uma política onde poucas pessoas tratavam outras como animais. Quem foram as principais pessoas que eram libertas e foram escravizadas pelo povo europeu aqui no território brasileiro? Foram os indígenas e os negros. Tanto indígenas quanto negros foram sequestrados, foram vendidos, foram castigados e obrigados a trabalhar durante esses quase 4 séculos de maneira compulsória aqui no Brasil. E foram eles os responsáveis por criar a dinâmica da economia colonial e depois uma parte do império no Brasil. A escravidão no Brasil teve início logo com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Afinal, os primeiros movimentos econômicos que eles adotaram para a exploração do pau-brasil foi, a princípio, com um escambo, uma troca ali, eu dava um produto para o indígena e ele dava mão de obra para mim. Mas, conforme os anos foram passando, os indígenas já foram sendo escravizados e, posteriormente, os negros. Só para vocês terem ideia, a escravidão começa assim que os portugueses já chegam aqui no Brasil e ganha muita força com o desenvolvimento do açúcar na região Nordeste, tendo fim aí em 1888 com a Lei Áurea. Mas entre iniciar a escravidão e chegar ao seu fim, muita coisa aconteceu e é o que eu vou tentar vir apontando aqui para vocês. O que os escravos aqui no Brasil faziam? Bom, eles faziam tudo. Eles realizavam a coleta dos produtos que eles mesmos plantavam, eles realizavam a pesca, eles realizavam serviços domésticos, eles realizavam principalmente a agricultura, depois na Sociedade do Ouro, a extração mineralógica. Em suma, o trabalho, a mão de obra que era desenvolvida aqui no Brasil ficava sempre a cargo destas pessoas que trabalhavam de maneira compulsória num regime de escravidão. Se não fossem eles, provavelmente a dinâmica econômica do Brasil não aconteceria, não mesmo. E os escravos, infelizmente, eles eram subjugados e mantidos mediante uma política de repressão e controle que era aplicado por Portugal. Os 2 principais grupos que foram escravizados no Brasil foram, como eu já mencionei a vocês, os indígenas e os negros. Entretanto, eu vou aqui diferenciá-los, como que funciona a dinâmica de cada um. Tudo bem? Bom, vamos começar aí pelos indígenas. A princípio, eles foram tratados de maneira livre, sobretudo com o escambo. Mas assim que começam as produções do açúcar, da cana-de-açúcar em 1530, os indígenas já começam a ser tratados como pessoas escravas, como pessoas libertas que foram escravizadas. No entanto, a atividade escravagista sobre os indígenas não funcionava muito bem. Primeiro, porque escravizar indígena, você vai escravizar uma pessoa que está aqui dentro do Brasil, o que não gera lucro, o que não gera tráfico, o que não gera capital na troca. Por exemplo, só para você ter ideia, os negros geravam muito lucro nessa troca comercial.
E se você escravizava alguém que já estava aqui dentro do Brasil, você não ia ter grana proveniente desta compra. Então, é um dos fatores que fazia com que os portugueses não gostassem tanto de escravizar os indígenas. Não que eles fossem bonzinhos. Outro fator é que os indígenas, eles estavam na sua terra. Querendo ou não, por eles estarem na sua terra, facilita as fugas. Ele tá na terra do Brasil, o cara põe ele conhece os emaranhados do interior brasileiro. Então, muitos fugiam. E os portugueses pulavam dessa altura. E também os índios, eles não estavam acostumados com a produção em larga escala que os portugueses queriam. Afinal, a cultura indígena, os valores indígenas eram valores de subsistência, não de produção em larga escala. Então, estes três fatores, dificuldade na venda, possibilidade do índio fugir e não conhecer bem o trabalho em larga escala, fez com que os portugueses começassem a substituir os indígenas pelos negros africanos, que anos após acabaram se tornando majoritários aqui no Brasil. Vamos entender um pouquinho o porquê do negro. Os negros já eram utilizados em algumas colônias de Portugal e já produziam muito bem a cana-de-açúcar. Outra coisa é que o tráfico negreiro gerava muito capital, ou seja, tirar ele ali do continente africano, transportar ele até a América, até o Brasil, vendê-lo gera um grande capital. E aí você acaba, para o português, unindo o útil ao agradável. Você ganha com o transporte e você ganha com a venda. Mas como que os portugueses conseguiam os negros lá no continente africano? A princípio, eles capturavam os negros que estavam ali no litoral do continente africano e posteriormente eles negociavam com chefes tribais no continente africano a mão de obra escrava. Normalmente, esta mão de obra escrava negociada com o chefe tribal africano era resultado de algum conflito entre tribos. E outra história, esse conflito entre tribos, por muitas vezes, era também provocado pela Europa, por Portugal, para criar essa condição e essa dinâmica de fluxo escravagista bem intenso. Só para vocês terem ideia, entre 1550 e 1840 aproximadamente, chegaram aí no Brasil cerca de 4 milhões de negros que foram trazidos sobre a condição de escravos. E eles vinham para o Brasil nos conhecidos tumbeiros ou navios negreiros, que eram navios sem nenhuma estrutura sanitária. Para vocês terem ideia, muitos negros já morriam durante a própria viagem. Eles eram jogados literalmente como animais dentro do porão dos navios negreiros, atravessava todo o Atlântico sem nenhuma condição sanitária e muitos morriam. Afinal, além de não ter as condições sanitárias, eles sofriam com maus tratos, eles sofriam com uma má alimentação e aí muitos não aguentavam a viagem. E aí a gente pensa, e quando terminar a viagem tudo resolveu? Não. Quando terminar a viagem, ele vai chegar no Brasil e este negro vai ser comercializado como um produto. E aí, a partir do momento que ele é comercializado como um produto, ele torna-se mercadoria do senhor. E por ele se tornar mercadoria do senhor, segundo a política da época, ele então deve servir única e exclusivamente de maneira compulsória o senhor, que a partir de então passa a castigar. E os castigos que eram muito frequentes eram a palmatória, o chicote e o açoite, que era uma das coisas mais tristes. Meu Deus, é mais ou menos assim, o cara ele se prende num pelourinho, num pau, e dá-lhe chicote nas suas costas. Para vocês tomarem a dimensão de quanto essa história ela é triste. No entanto, muitos escravos, obviamente, começaram a praticar resistência. Eles não aguentavam se passar por essa situação. Meu Deus, ninguém aguentaria. E as primeiras resistências dessas pessoas que eram escravas e queriam se tornar libertas eram fugir. A primeira, se não conseguisse fugir, queimava a plantação. Se não conseguisse queimar a plantação, eles praticavam atentados contra os feitores, que eram os caras que batiam neles, atentados contra os feitores, atentados contra os senhores de engenho. E se não conseguisse nada disso, nem fugir, nem queimar, nem atentar, só para você ter ideia, muitos negros se suicidavam como ato de resistência. E cara, é uma resistência assim, triste, porque ele tirou a sua vida, meu Deus, mas
para o senhor do engenho, isso era horrível, porque ele pagou por aquele cara e agora ele se suicidou. Era um ato de resistência. Não era o melhor, mas se eles não conseguissem nada disso, muitos acabavam se suicidando. E nessa brincadeira de muitos negros irem fugindo, eles acabavam se acumulando em vários quilombos. Os quilombos, eles eram espaços que abrigavam negros fugidos, indígenas, homens brancos também de baixa renda, excluídos do sistema. E havia quilombos espalhados por todo o Brasil. Mas o quilombo mais conhecido foi o quilombo de Palmares, criado no fim do século XVI, numa área onde fica a divisa ali entre Pernambuco e Alagoas. Só para você ter ideia, o quilombo do Palmares chegou a contar com 20 mil pessoas que eram espalhados dentro do quilombo do Palmares em aldeias conhecidas como mocambos, ou seja, a organização social do quilombo funcionava, era muito bem distribuído. E é louco que a existência de Palmares, o sucesso de Palmares que vinha acontecendo, a existência de outros quilombos acabava constantemente incentivando outros negros que estavam sob o regime da escravidão a fugir e procurar um quilombo, pois assim que ele chegasse no quilombo, ele ia ser abraçado pelas outras pessoas. E aí, como os quilombos estavam incentivando a fuga, no século XVII, o quilombo do Palmares, por exemplo, os quilombos começaram a ser formados aí no final do século XVI. No século XVII, muitos fazendeiros começaram a atacar os quilombos por organizações, por meio de milícias armadas. E aí, voltando para o quilombo dos Palmares, nesse ataque que era a mais organizado, o líder, a princípio, do quilombo dos Palmares, o conhecido Ganga Zumba, ou Grande Chefe, tenta negociar com os fazendeiros uma espécie de acordo de paz. Tenta negociar, os fazendeiros então viram e falam, tá bom, não vou atacar mais os quilombos, porém, você sabe que os fazendeiros eles não iam cumprir esse acordo, não. Talvez o Ganga Zumba foi meio inocente em negociar aí esse acordo de paz com os fazendeiros. E aí ele acaba sendo assassinado em 1678. Assim que ele é assassinado, quem vai assumir a liderança dos Palmares é o querido Zumbi dos Palmares. Você estava olhando aí o vídeo e pensando, meu Deus, que hora que ele vai falar no desenho? Bom, tô aqui falando. Ele assume a liderança do quilombo dos Palmares e mantém a resistência até 1694, quando o principal mocambo, eu tentei representar aqui as casinhas que eram organizadas no mocambo, quando o principal mocambo de Palmares cai. Cai porque muitas milícias financiadas pelos fazendeiros e também pelo governo atacavam constantemente os quilombos. E aí, com o ataque a Palmares, com a queda do principal mocambo, o Zumbi foge. Mas em 1695, o Zumbi dos Palmares é encontrado numa emboscada e assassinado. Mas observem que essa resistência vai começar a gerar alguns caminhos para a abolição. Não dava para o Brasil continuar uma política tão triste como esta. Não dava. Mas esses caminhos para a abolição nós vamos discutir aí na, digamos, outra parte desta aula. Tudo bem? Muito obrigado, galera, e até já já. Valeu!